Isso como lá em Marx. Isso como em Marx. Marx também não estava interessado em, né, discutir, né, o conceito da integridade do ser humano, né, da dignidade, se o ser humano ele se realiza no trabalho ou não, né, se a propriedade privada, por exemplo, é inerente ao ser humano ou não, se é bom em certos casos, se é ruim em outros, qual é a origem da agressividade do ser humano, muito menos se o ser humano tem uma essência, uma alma imortal ou não. Marx não quer saber disso, quer saber de como é que você conquista o poder numa revolução, concentrando esse poder na mão da sua turma. Então, o que importa para Marx é a produção, é na relação de produção que tudo se resume, porque é nessa relação onde se dá a possibilidade de um grupo de pessoas se revoltarem contra o outro e derrubarem a ordem de poder das coisas e entregarem, no fundo, o poder para um pequeno grupo de líderes que vai, em nome dessa coletividade, estabelecer aquilo que na prática é uma ditadura, né? Então ele diz assim, a verdade não nos tornará livres, né? Truth will not make us free. Então está negando uma parte fundamental, obviamente, do evangelho, que todo mundo conhece, né, que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dizendo, não, a verdade não nos tornará livres. Ou seja, a verdade nos tornará livres, mas o que ele chama de livres é escravos, é o contrário, né? Dialética marxista aqui em andamento. O que ele chama de livres é súditos de um império globalitário. Então, a verdade não nos tornará livres nesse sentido. Sim, a verdade não nos tornará súditos de um império globalitário, né? Mas assumir o controle da produção de verdade, sim. Vou repetir aqui em inglês, depois traduzir. Truth will not make us free, but taking control of the production of truth will. A verdade não nos tornará livres, mas assumir o controle da produção da verdade, sim. O que é livres? Escravos de um totalitarismo. Então, a verdade não nos conduzirá para uma escravidão totalitária. De fato, não. O que nos conduzirá para uma escravidão totalitária? Assumir o controle da produção da verdade. Claro, ao usar esse conceito de produção da verdade, ele já está saindo da área de qualquer discussão razoavelmente filosófica de verdade. Ele está assumindo que não existe verdade. Está assumindo que verdade é uma coisa produzida. Que o que importa, portanto, é aquilo que sai das fábricas de verdade como sendo verdade. O que são essas fábricas de verdade? Imprensa, mídia, né, universidades, escolas, e assim por diante. E ele vai terminar, então. Claro, diz que a verdade não torna escravo, não torna livre, mas a mobilidade, o hibridismo também não são libertadores, ou seja, não são escravizadores, mas o que ele quer? Assumir o controle da produção de mobilidade e de permanência, purezas e misturas, sim, tornará livre, ou seja, tornará escravos. Então, também quer controlar a diversidade cultural, né? Então, não é questão que não é que a gente vai impor, então, uma verdade sobre as outras, é que a gente vai construir a verdade, né? Então, também nós vamos dominar esse conceito da diversidade, né? Nós vamos, de onde viria essa diversidade? De onde que vem uma diversidade cultural, né? Das culturas autênticas, das pessoas que vão e têm realmente ideias diferentes sobre a natureza humana, de repente tem ideias diferentes sobre o que é verdade, sobre o que é bem, sobre o que é mal, sobre o que é, né, sobre o que é proveitoso ou não, né? Isso é uma coisa que existe naturalmente entre as culturas humanas. Pode somente ter uma discussão de milênios, se você tem um universalismo ou não, né? O que ele quer? É que o pessoal dele, ele e o pessoal dele sejam os árbitros de dizer, quando é que você vai usar? Isso aqui é verdade absoluta, e quando é que você vai usar? Não, isso aqui é diversidade cultural, isso aqui não é verdade absoluta. Então, não é
não é o uso, digamos, do conceito de uma verdade absoluta, nem o uso do conceito de diversidade que permitirá eles chegarem ao poder. É a administração de ambos, a produção de ambos. Então ele vai dizer, como é que é? The Real Truth, the Real Truth Commissions of Empire, quer dizer, as verdadeiras comissões de verdade, eu estava falando das comissões de verdade, comissões da verdade, do Império, né, serão assembleias constituintes da multidão, fábricas sociais para a produção da verdade. Tá? Então, já estão vendo que aqui, ele já está, isso aqui já está na página, enfim, já não está nem tão adiante, mais ou menos um terço do livro, mas que ele começou dizendo, olha, o Império está lá, né? Eu vou descrever aqui como é o Império, mas a gente vai ter que assumir controle desse Império. E no começo está um pouco assim ambíguo, mas aqui já está assumindo totalmente que o objetivo é deter o comando sobre esse Império. Né? No começo tem um pouco assim, não, o Império realmente é um poder complicado e tal. Aqui já não tem mais isso. Né? Então ele está dizendo, esse Império vai ter comissões da verdade. Né? Esse grande Império globalitário, do qual ele primeiro falava como um fenômeno que estava surgindo, sobre o qual você tinha certas dúvidas, não, mas é um instrumento que a gente pode usar, aqui já está totalmente instrumentalizado. Então, esse Império, ele terá comissões da verdade, que serão justamente, ele diz, fábricas sociais para a produção da verdade. Né? Assembleias constituintes da multidão. Multidão aqui também é uma inversão dialética. Né? Multidão, em tese, você imagina muita gente. Né? Quando você tem marxista falando, você tem que imaginar sempre o contrário. Né? Então, a multidão, que é para um pouco legitimar, né? Por que você vai ter essa mudança? Não, a galera toda vai estar aqui conosco. Não, na verdade, é uma elite. Né? É uma elite, como já era, né? Os partidos revolucionários sempre foram pequenos grupos revolucionários na Rússia e em outros lugares. Então, o partido bolchevique, que é o partido de Lenin, que acaba assumindo o controle da revolução. O que é bolchevique? Esse bolche é a raiz russa que corresponde ao nosso mult, das línguas neolatinas, das línguas latinas, do latim, que significa muito. Né? Então, o partido bolchevique era o nome que eles mesmos se deram para dizer, não, nós somos o partido da maioria. E eles se opunham ao que eles chamavam os mencheviques, que eram os socialistas que não queriam um totalitarismo socialista. Mensch aí vem do menos, é a mesma raiz, acho que do nosso menos, ou seja, era minoria. Mas que, na verdade, era uma maioria, naquele contexto político de 1917 na Rússia. Mas os leninistas falaram assim, vamos chamar a maioria de minoria e nós somos a maioria, nós somos a multidão. É nada, era um bando de gente, só que mais radical, mais destrutivo, que queria apenas o poder. Os outros, acho que bem ou mal, esses socialistas não revolucionários ou não totalitários queriam, né, do jeito deles, algo melhor para a Rússia, mas não são eles que dominaram. Quem dominou foi, né, aquela minoria que não estava nem aí para a Rússia, queria o poder deles. Né, queria o poder deles. E, então, aqui, é interessante, agora o Hardt-Negri, atualizando então tantas coisas aí do comunismo, eles caracterizam esse grupo, digamos, que justificará o poder deles como multidão. É o mesmo bolchevique de antes, né? Que não é multidão coisa nenhuma. Isso vai ser a elite globalitária. E essa elite globalitária, ela terá as suas assembleias constituintes, né? Ou seja, ela terá a sua produção de verdade. No caso, né, do Brasil hoje, né, nós temos uma grande comissão da verdade, uma grande assembleia constituinte da elite, que é, obviamente, um certo tribunal aí, que está todos os dias produzindo verdade. Eles não querem saber, né, de buscar uma verdade através da filosofia, do pensamento, não. Estão na prática revolucionária. Então, a verdade agora é de que feto não é gente, né? Então, bora matar feto, né? A verdade agora é de que todo o território brasileiro pode ser terra indígena, portanto, sujeito à soberania das ONGs internacionais. Então, essa agora é a verdade. Né? Não interessa, Constituição, né, valores das pessoas, bom senso, nada disso interessa. É uma comissão revolucionária, né, que se
estabeleceu no Brasil, e que se tornou essa fábrica social. Quer dizer, social é assim, tudo pelo social, né? Na verdade é tudo pelo, né, pelo grupo, né, seus amigos. Então são fábricas de produção da verdade. Esquece o social, né? São fábricas de produção da verdade. Deixa eu tirar aqui. Essa. Tá. Essas, então, acho que são chaves, passagens-chave aqui do projeto globalitário, né, que, começando a usar essa palavra, acho que facilita, né? Globalista, totalitário, do projeto do Império, de Hardt e Negri, que é o projeto, portanto, dessa esquerda do século XXI. Né? Nós vimos aqui alguns aspectos de como eles pegam toda uma mecânica e um aparato marxista, mudam onde tem que mudar, mas mantendo a linha central. Fala, não importa o valor, não importa a verdade, não importa a realidade, o que importa é a revolução, o que importa é a conquista do poder. Né? E, em função disso, você manipula tudo, você manipula a verdade, você manipula o discurso, né? Você cria a verdade, né? Você passa a produzir a verdade, seria aquilo que a gente busca, né? Para os marxistas, a verdade é aquilo que o poder produz, que os próprios marxistas produzem. Né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui